Oi, Oi, boa noite. boa noite, meu Tudo amor. bom, mestre? Tudo, e você Joia. bem? Ah, só um pouquinho nervosa, mas normal. Que nervoso aqui, fica tranquila. Ai, gente. Como é que Mas tá tá aí, bom. Goianésia? Tá bem? Tá tudo bem por aí? Não, não, gente, Douglas, se você não aparece lá, gente, foi muito engraçado. Não, eu tô linda, eu abri a live, pensa? Não. Ai, senhor, onde eu fui com a cabeça, mas tá bom. Normal. Uai, aqui tá. Hoje o comércio abriram mais comércios. Oi? Abriram algumas lojas, eles autorizaram algumas lojas, algumas empresas que não podiam funcionar, a voltar a funcionar. Então, tipo assim, uma grande parte está aberta. Entendi. Todo E aí, mundo usando Goianésia, já tem, máscara. e aí, Hã? Goianésia, tem algum caso confirmado de corona? Tem, eu não recordo, mas eu não sei se são 20, 18, é mais ou menos esse número, e tem um óbito. Entendi, Dois óbitos. entendi. Já confirmaram dois. Então, assim, é uma situação que a gente tenta passar, né? Porque não é fácil. Não, não é fácil. Não tá fácil. Aqui em Brasília a gente está vendo as coisas começarem a abrir assim, meio que clandestinamente. Você passa em algumas cidades satélites, você vê alguns comércios abertos, sabe? É a necessidade do povo querer ter que ganhar dinheiro, né? E muita gente já está saindo na rua. Você vê que já tem trânsito, sabe? Quando você olha aqui da minha janela, tem muita gente andando na rua. Um trânsito de carros aqui na frente da minha casa. A gente pega um trânsito bem puxado, tem hora, realmente. Aí você fica aí, uai, gente, o povo as coisas estão voltando, assim. A gente está esperando o decreto do governador para saber quando é que as coisas abrem, quando que as academias abrem, e etc, né? Para ver como é que a gente consegue fazer a partir daí. É. Mas, Tati, me diga uma coisa, como é que você está fazendo aí com a sua escola, com seus alunos? Você está disponibilizando materiais de didático para eles? Você está dando aula online? Você está dando aula particular via FaceTime? Como você está fazendo aí? Então, digo assim, ó, essa questão é porque eu acho que isso aconteceu muito repentinamente, né? Então, assim, querendo ou não, todos nós, professores, não só da área da dança, mas do ensino regular, não estávamos aptos para pegar aulas em EAD. E querendo ou não, para você pegar uma aula em EAD, você tem que ter uma estrutura. Tem. E a pessoa que ela vai receber o conteúdo, ela precisa também se estruturar para. Oi, Tainara. Eu convidei, ela disse que tem umas perguntas legais para fazer para gente, então seja Bacana. bem-vinda, viu? É. Então, assim, para a gente se preparar, porque querendo ou não, isso aí já interfere a parte pedagógica. Que aí a gente tem que se preocupar, porque o conteúdo que você vai passar, ele vai ser visto por outras pessoas. Aí, será que eu estou passando de forma certa? Será que eu estou dando o conteúdo corretamente? Será que eu estou sabendo transferir esse conteúdo para o meu aluno? Será que o pai, na hora que ele assistir minha aula, ele vai pensar assim, meu Deus, é isso que meu filho está aprendendo? Então, assim, você tem que ter uma margem de pensamento que te leva a fazer reflexões sobre o padrão de qualidade da sua aula. Então, o que, que eu fiz? Como eu acho que a maioria que deve ter feito, eu desesperei, né? Eu acho que todo mundo desesperou. E aí eu comecei a fazer minha casa um estúdio, né? Do nada eu montei um estúdio, arrumei luz, arrumei câmera, e aí já arrumei isso, fiz artes e divulguei tal horário, tal turma, tal horário, e fiz as aulas online. Eu fiz por 2 semanas. O que, que eu observei? Muitos não estavam participando. Aí, quais eram os motivos? Estavam isolados em fazenda, em locais que não tem sinal. Às vezes, o caso dentro de casa, a mãe e o pai estão trabalhando, né? Então, não são todos que estão em casa. Aí não tinha ninguém para ficar com a criança, porque era um idoso, ele não podia ajudar. Então, assim, tinham N situações, ou o mais agravante no meu ponto de vista, que eu achei, o ensino regular. O que, que as escolas de ensino regular começaram a fazer? Pelo despreparo, elas começaram a ter acúmulo de conteúdo. Eles não estavam passando conteúdo. Por exemplo, o correto seria a criança sentar e estudar das 8 da manhã ao meio-dia ou das 13 horas até as 18?
Não, as crianças elas estão sentadas e estudando das 8 horas da manhã às 9 da noite, às 8 horas, às 6 horas. Então, qual que é o momento que a criança vai ter de lazer, de descanso, para ela fazer outra coisa? Sim. Então, assim, eu ouvi muita reclamação de pais. Tia Tati, hoje ela não vai fazer. Tia Tati, ela não está conseguindo porque tem muita tarefa. Tia Tati, ô Rodrigo, a gente chega num patamar que você fica assim, peraí, eu vou bater de frente com o ensino regular? É, é complicado. Eu sou lazer, eu sou educação. Nós somos. Mas aí, naquele ponto, o que o pai faz? Ele fica desesperado. Não, É, eu tenho que sentar aqui do lado do meu filho, ou eu não sei que filho que eu socorro, eu não sei se eu ajudo esse ou se eu ajudo outro. Então, assim, o que eu pensei? Eu falei, não, eu como pedagoga, eu tenho que arrumar uma solução. Então, o que nós fizemos? Eu sentei, eu fiz um plano de ação. O que é esse plano de ação? Eu vi as necessidades dos meus clientes, vi o que eu poderia fazer e outra, qual é o meu público? O aham, meu público é infantil. sim, Então, assim, eu tenho, tipo assim, 70% dos meus clientes são alunos de 1 ano e meio a 8 anos de idade. Então, são meninas muito pequenas que estavam sim, tendo dificuldade com as aulas online. Então, o que eu fiz? Eu peguei, fiz essa carta ofício, onde eu coloquei alguns planos de ação, alguns acordos, algo que eu pudesse oferecer para os pais perante todas essas dificuldades, né? Algumas bonificações, algumas coisas que seriam interessantes para eles e antecipei as férias. Então, eu antecipei as férias nesse mês de abril até o dia 9 de maio, para depois dessa data eu ver o que nós iremos fazer. Ah, não, não vai poder voltar às atividades. Aí eu vou sentar novamente e vou tomar outras medidas. Porque assim, o que eu dei? Eu dei aquele alívio para os meus funcionários, os professores que não sabiam o que fazia. uhum, Eu dei suspensão no contrato de serviço da minha secretária. E enquanto isso, eu estou dedicando nessas lives, como eu vejo você também fazendo, com o maior apreço do mundo, com o maior respeito, com o maior carinho. A gente vê que é, assim, é feito com maior maestria. E eu acho que as pessoas têm que valorizar isso, porque a gente trabalha para trazer conteúdo com qualidade. Então, exatamente. assim, eu tenho tentado fazer o mesmo, para não parar, tipo assim, não, acabou as aulas, agora eu estou de férias, vou deitar e vou acordar meio-dia. Não, isso não está acontecendo. É, porque aqui em Brasília, aqui na academia que eu trabalho, a gente fez isso, né? Antecipou as férias, e aí agora estamos esperando a segunda ordem do governador para ver o que decreta, quando que as academias vão abrir, né? E etc, etc. Estamos esperando. Em contrapartida, não tem como a gente passar muita aula para os alunos, né? O meu público é mais adulto, é menos infantil e é mais adulto, né? A partir dos 15 anos, muita gente. E por que não tem como fazer tantas aulas? Por conta da estrutura, né? A gente não tem uma estrutura adequada. E eu me viro mostrando uma aula numa live aqui para eles, seja de qualquer que for a modalidade que eu ministro nas academias. Mas e eles nas casas deles? Eles têm essa estrutura? E aí, por que eu estou preocupado com isso? Eu me preocupo com isso por conta de lesões. Você pode machucar muito grave, entendeu? Você pode se machucar, você pode fazer um movimento errado, você não está tendo acompanhamento ali do professor direto com você, te orientando, ó, faz assim, não faz assim, né? Porque eu não estou vendo eles, só eles que estão me vendo na live, né? Não tem como corrigir, não tem como orientar. Mas assim, a gente vai tentando. Então eu vou publicando vídeos, vou fazendo história da arte, tem muito material no canal do YouTube. Aqui no Instagram eu vou soltando uma coisa e outra, eu vou fazendo os desafios, que são coisas mais livres, tudo bonitinho, arrumadinho, para manter a dança viva mais dentro deles. Mas a gente não pode fazer muito mais do que isso. Porque a gente não tem estrutura física. Eles também nas casas deles não têm. Por mais que eles queiram, e eles até querem. É muito perigoso você, por exemplo, como é que você vai ministrar uma aula de dança clássica nas pontas, à distância? Não tem como, é muito difícil. Você tem que estar ali olho a E olho. a gente, e isso aí é tão importante, porque igual a gente precisa da aula de ponta. A gente tem que fazer aula de ponta. Tem, Por quê? Porque a ponta ela fortalece. Então, assim, exatamente. eu preciso treinar o meu bailarino na ponta, eu preciso treinar força e resistência de uma forma mais pesada, que a gente sabe que online corre todo esse risco que você está Sim. falando. Não tem, a gente não tem Não, ter como fazer isso. Por exemplo, aula de flexibilidade é um risco.
Tem muito exercício que a gente poderia estar fazendo dentro da escola que não dá para a gente fazer numa live, né? É exatamente isso. E eu acho que aos poucos as pessoas vão entendendo. E também há também, por um outro lado, eu não sei de quantos, uma saturação, né? As pessoas meio que estão cansadas de ficarem vendo muitas lives, muita coisa, muito conteúdo de dança e tal, e elas estão precisando também dar uma esparecida e consumir outros tipos de Isso, conteúdos concordo nas redes também. sociais. Aham. Eu acho que é interessante nesse momento que a gente está, a gente também não pode ficar alienado numa só coisa, não. Acho que tem que seguir de Não, forma normal, como se nós não estivéssemos em pandemia. Todo mundo não faz diversas coisas durante o dia. É a mesma coisa, né? Dentro da sua casa você vai fazer diversas coisas e aí você separa um tempinho para fazer o seu treino, para fazer seu cardio, para dançar, para ver uma live de maquiagem, ou para assistir um filme, ou para arrumar a casa. E sim, você tem milhões de coisas que você pode fazer de forma muito adequada. Deixa eu só responder aqui, Tati. É, Duda, Rodrigo Mena Barreto no YouTube, meu canal do YouTube, tá? E Camila, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Elta, Tati, falou aqui, ó, 2 profissionais incríveis, digo, você é maravilhoso. Um beijo pra você, Elta, meu amor. que bonitinho. Obrigada, meu bem. Amo muito. Nossa, é bom demais, adoro essa mulher. Uma guerreira. Estúdio Arte aqui, ó. Como manter a motivação dos professores e até mesmo nós proprietários da escola nesse momento de tanta incerteza? Essa é uma pergunta bem legal. Eu acho que foi a Tainara que perguntou. Do Estúdio Novarte. Isso. Assim, ó, o que que acontece? Eu acho que a parte mais importante de uma empresa, porque assim, ó, igual ela é proprietária de uma escola. Então, assim, eu estou falando para um proprietário de uma escola, né? E não só para quem ministra uma aula. Para Sim, ela que é proprietária de escola, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente precisa pensar no espaço físico e no psicológico. Então, a gente tem que pensar em duas coisas que são discrepantes, mas eles andam juntos, eles exato. precisam andar juntos. Então, assim, o que que você precisa? Transparência, você tem que ter muita transparência no seu trabalho, você tem que ter capacitação e um atendimento, assim, ó, excelente. Porque quando você anda com tudo isso, seja seus clientes, seja seus funcionários, eles vão entender a eficiência do seu trabalho. Então, eles sempre vão acreditar em você. Então, a palavra, ela tem poder. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão, assim, de levar todo esse desespero para uma reunião, para um vídeo, numa live, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, sabe? Ai, meu Deus, eu estou desesperada. Nossa, eu não sei o que que eu faço. Ai, meu Deus, e agora? Você entendeu? Toda essa questão de desespero na fala, na expressão, no contato, ou, por exemplo, uma reunião com Zoom. A gente pode fazer uma reunião com o nosso grupo de professores, pessoal da limpeza, coordenadores, por uma live. Então, a gente já tem que estar com isso tudo planejado, já tem que estar com isso tudo montado, arquitetado, para eu chegar e falar: olha, a nossa empresa vai trabalhar assim, nós vamos fazer assado. O que eu mais me preocupei? Por exemplo, questão financeira, daquele professor que não tem carteira assinada. Essa é uma preocupação grande, porque a gente sabe que tem muitos professores que são É, só prestador de serviço. E aí, exatamente. aí, por exemplo, eu tenho um contador que ele resolveu toda a parte burocrática da nossa empresa quando a gente parou. Então ele falou: Tati, as medidas são essas, você vai fazer isso. A primeira coisa que eu perguntei, Tainá, foi: qual a medida que eu posso tomar para o meu colaborador que não tem carteira assinada? O que que eu posso orientá-lo? O que que ele pode fazer? Que ele pode receber apoio do governo? Que ele pode ser beneficiado? Como que eu posso estar fazendo para orientar? Então, peguei todas as orientações, peguei, fiz um vídeo, expliquei para os meninos, mandei para eles, peguei dados, link de site do governo e passei todas as informações. Por quê? Porque eu não queria deixar eles na mão só porque a escola não estava funcionando. Então, é importante eles se sentirem seguros nesse período que a gente está parado, mesmo que eles estejam em casa, não estejam trabalhando. Mas essa segurança deixam eles mais confiantes num pós, né, uma pós-crise. Porque não vai ser depois que isso aqui passar
que vai acabar. Muito Não, pelo contrário. muito. Isso aqui é só o início. Eu estava Então, conversando ontem com os proprietários da Paris Dance de São Paulo, com a Jo e com o Ricardo, e a gente estava falando sobre isso aí, né? Depois que passar isso tudo, o que eles iriam fazer com os espetáculos e tal, e eles falaram uma coisa muito bonita. Falaram assim, a gente tem ouvido escutado de alguns dos proprietários aqui de academia em São Paulo, que vão fazer o espetáculo mais simplesinho, sem muita produção, para segurar a grana e tal. Eu falei, mas e vocês? Eles falaram, não, a gente vai investir tudo, a gente vai fazer como se nada tivesse acontecido para comemorar a arte, a dança, a vida. E eu acho que é isso mesmo. Quando tudo isso passar, a gente dá as mãos, sermos fortes e coerentes com tudo, obviamente, e continuarmos a vida da melhor forma, né? E eu espero isso profundamente, de que depois disso, algumas pessoas, acho que a maioria das pessoas, consigam mudar a sua visão sobre a arte, né? Consigam entender que o balé que a filha vai fazer na academia, o contemporâneo, o jazz, seja o que for, e de que idade for, aquilo ali não é só um passatempo besta, uma coisa para ocupar um horário do dia. Muito pelo contrário, né? Que eles consigam entender que por trás daquela aula existe um profissional que estudou muito, que dedicou muitos anos da sua vida, que gastou um dinheiro que nem tinha, que sacrificou milhões de momentos com a família para poder estudar, para poder dançar, para hoje poder ministrar uma aula para sua filha, né? Eu acredito, eu torço muito para que depois disso as pessoas, por que eu estou falando isso? Porque a quantidade de lives e de manifestos dos profissionais de dança na internet falando sobre esse assunto é bem grande, é bem legal. E é bacana a gente estar sempre citando isso, né? Isso que você falou, de fazer tudo com muita calma, com muita coerência, não assustar ninguém. A gente já passou a fase do susto. Eu acho que a fase agora é de reestruturar, para quando tudo isso passar, a gente saber o que fazer e por onde ir, né? Eu acho que a receita é única para todo mundo, não só nós da arte, mas para todo mundo, isso, né? no geral. No geral, porque acho que vai adiantar entrar em desespero, né? Depois que passar tudo isso e as coisas meterem os pés pelas mãos, não vai adiantar nada. Muito pelo contrário, eu acho que isso vai servir, tem servido para as pessoas começarem a dar valor a muitas coisas que elas não davam. Principalmente os nossos alunos reclamões que chegavam nas nossas aulas com preguiça e que agora estão aí morrendo de saudade da aula. Eu falo para eles, bem Ou feito. não ia, né? Ficava faltando. Bem Muito feito, tá isso. sentindo falta? Tá sentindo falta? Aí, toma um castigozinho. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, ó. Cadê? Eu vi uma bem legal aqui, acho que uma das primeiras. Aqui. Antônio Augusto Fotografia. Meu irmão, existe algum plano, protocolo para crianças? Crianças vão ter que se adaptar e usar máscaras na escola? O que você pensa sobre isso, tá? Na sua escola? Então, eu tô num grupo também de professores, a Gisela, né, que é a nossa conselheira da dança do estado de Goiás, tem se manifestado em prol a tentar buscar auxílios e apoio do governo para ajudar nossa, nossa área. A gente fala nossa classe, a nossa área, porque assim, para as pessoas que não entendem, que acontece? A dança, ela precisa ser registrada. É uma das lutas que eu venho falando em todos os grupos que eu tô, e eu acho que, por mais que essa vitória não venha agora, mas a gente precisa buscá-la. Por quê? Sim, Porque a gente precisa ter direitos separados. Nós não somos educação física, nós não somos escola de ensino regular, nós não somos arte, nós somos isso tudo. Nós somos educação, arte, cultura, num só. E a nossa classe, ela merece ser respeitada e valorizada de forma que a gente consiga ter uma classe profissionalmente registrada e reconhecida em nosso país, que não é. Então, por exemplo, eu que tenho empresa, eu vou fazer uma licitação, aí eu vou participar de uma licitação para dar aula. Primeira coisa que nós, professores formados, com cursos e etc e tal, o que a gente faz? Leva o nosso currículo. sim, O que eles exigem aqui? Cada prefeitura exige um jeito. Por quê? Porque não tem lei. Não exatamente. tem nada que fiscaliza, não tem nada. Aí Não coloca tem. assim, ó, é ensino superior. Isso quer dizer que eu posso ser, sei lá, eu posso ser veterinária, dentista, que mais? Eu posso ser advogada, eu posso, sei lá, posso ser uma pedagoga e eu vou dar aula de balé. É isso que as pessoas precisam entender, que por mais que
eu seja um professor que venha de origem humilde e não tem essa formação que muitos têm, mas o que acontece? Eu preciso buscar. Por mais que eu tenha uma formação simples, eu preciso estudar. Porque eu Sim, preciso conhecer anatomicamente a estrutura do corpo humano para eu dar uma aula correta, para sim. eu, para eu passar as aulas de forma correta para o meu cliente. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. E aí, o que acontece? A gente não tem isso. Então, a gente começa a ter profissionais que não têm qualificação dando aula, profissionais cobrando muito pouco, né? Tipo assim, igual, vamos supor, sua aula. Você é um excelente profissional. 1 hora da sua aula, vamos supor, é R$ 500 o curso. Aí vem eu, que não tenho toda a capacitação, vou cobrar 250. Ah, não, então vou contratar a Tatiana. Ninguém olhou o seu currículo, ninguém olhou sua Não, formação, ninguém olhou seus anos de é experiência. direto no valor, né? No preço. Então, assim, a gente precisa policiar isso para a gente poder. Primeira coisa, então, assim, isso é uma das coisas que a gente vem lutando. Sobre essa questão aí do governo, de uso de máscara, como que vai ser? É um pouco complexo. Você não concorda comigo? Como que eu vou colocar máscara numa atividade física numa criança de 5 anos É para ficar difícil. pulando? É Primeiro difícil. que usar a máscara eu me sufoco. Conteúdo, não obter avaliação. Eu me sufoco. Tipo assim, quando eu tô com ela. Imagina você fazer aula com aquela máscara. Então, assim, obviamente que o uso dela é uma adaptação. Eu, no Sim, início, eu morria asfixiada. Hoje, eu coloco e fico o dia todo. Não me importa. Então, vamos supor, talvez as primeiras aulas sejam aulas que sejam difíceis para as crianças se adaptarem com o uso da máscara. Mas com o decorrer do tempo, isso seja uma coisa que se torne hábito. Tudo é o que? Adaptável. A gente teria que se adaptar. Por exemplo, Brasília, eu acho que para vocês seria mais fácil, porque o clima de vocês é mais frio, né? é mais Ou não? seco. Mas Não, é mais seco. aqui é muito quente, extremamente quente, sabe? Então, assim, a gente teria que ter esse cuidado em relação à criança. E, óbvio, o Ministério da Saúde exigiu questão de distanciamento, de higienização do espaço. Então, tem toda essa questão que a gente sabe que tem que ser cumprida, né? Eu acho que isso não vai acabar tão cedo. Por exemplo, essa questão a gente teria que levar até, eu acho que meados de dezembro, né? Não só com as crianças, mas com os adultos Com também, todo mundo, né? independente. Com todo mundo. Amor, Com todo mundo. É uma questão muito delicada, não vai passar de uma hora para outra. As crianças, a adaptação delas com as máscaras é uma questão muito delicada e que tem que ser feita, né? Se assim for. E tem que se adaptar devagarzinho, mas com toda a segurança possível, o máximo possível. Acho que todas as escolas de dança, quando voltarem a abrir, tem que a higienização, o distanciamento social, o uso de isso, máscara, álcool gel, o sapato que chega da rua fora da escola, a pessoa entra descalço, todas as isso. precauções, assim, até exageradas, para que a gente consiga manter o local adequado para a criança, né? Porque quando a gente trabalha com criança, a gente trabalha com o pai da criança, né? Às vezes o pai da criança não quer levar a criança com medo. E se ele consegue ver que a escola é um lugar seguro, que a escola de dança é um lugar seguro, que está ali protegido, que a gente está tomando todas as medidas, ele consegue levar a criança à escola, né? Isso é bacana. É sempre bom a gente tomar todas as medidas possíveis. E não me venham com essa de, isso é exagero e tal. Não, não é exagero, porque o negócio é muito sério. Essa doença mata mesmo. As pessoas estão fazendo vista grossa. Eu fico impressionado. Eu fico vendo aqui senhores e senhoras andando com netinhos nos carrinhos no meio da rua, assim, tranquilamente, sem o menor problema. Tranquilo, né? Mas enfim, Tati, isso é espetáculo do final do ano. Você pretende fazer? Você pretende cancelar? O que você pensa para o espetáculo do final do ano? Então, assim, em relação ao espetáculo, é porque, assim, ó, o que que eu acho? Amor, peraí, ô Rodrigo, amor, é porque ele tá falando e eu não tô conseguindo falar. Ele tá Entendi. atrapalhando a minha fala. Perdão, gente. Não, Ó, não tá dando pra ouvir, não. Fica tranquilo. tá. Amor, entra no quarto, por favor.
Beleza, gente, voltando ao assunto, tá. É assim, ó, o que que acontece? Eu acho não, eu tenho certeza que nós, artistas, nós somos vendedores de sonhos, né? Nós somos uma porta que dá acesso para os pais, para a família, para um adulto, para um jovem, para um idoso, para ele viver um sonho. Então, se a gente, nós somos esses que abre portas para viver esse sonho, como que depois disso tudo eu vou abrir a porta da minha escola e vou falar, olha, acabou, as aulas vão ser assim, não vai ter evento, o espetáculo acabou, não tem espetáculo mais, então agora acabou e assim, eu vou pôr um ponto final em tudo. Não dá, Rodrigo. Não tem como. Eu penso totalmente ao contrário. Eu acho que se nós somos vendedores de sonhos, se a gente promove isso, eu sempre falo muito isso para os meus alunos. Quem é aluno meu sabe disso. Nunca desiste de seus sonhos. Nunca. As dificuldades elas vão existir em qualquer circunstância. Essa foi uma muito difícil. Mas a gente não pode desistir deles, de Não. forma alguma. Então a gente tem que voltar de cabeça erguida e começar do zero. Começar lá, ó, plantando de novo. Igual eu tenho uma plantação de rosas, linda, maravilhosa, e aí vem uma tempestade destruir tudo. Ela não destruiu a plantação, ela só levou um momento. Mas eu posso começar tudo de novo. Exatamente. Vou lá, planto, e ela vai demorar a crescer, ela vai demorar a abrir, mas ela vai trazer aquele aroma, ela vai trazer aquela beleza, ela vai resplandecer. Então, todos nós iremos resplandecer. Só que o quê? De uma forma mais lenta, né? E a gente vai ter que respeitar esse tempo, porque a dificuldade ela vai vir não só para nós, mas para os nossos alunos que vão estar psicologicamente muito abalados, né? Eu fico pensando assim, cara, eu fico imaginando. Esses dias eu vi uma mãe, ela comentou comigo um negócio que eu quase morri de rir. Ela tirou uma foto da menininha com roupa de balé em casa e me mandou no particular. Aí ela falou assim, Tati, olha aqui minha filha, que linda. Aí eu, nossa, que gracinha, que bom que ela pediu para vestir. Não, ela quer vestir a roupa todos os dias. Porque ela tá achando que eu tirei ela do balé. Porque todos os dias ela acorda, mamãe, hoje tem balé. Mamãe, hoje tem balé. Mamãe, por quê? Então, você já imaginou o psicológico de uma criança que não está indo para a escola tem quase 2 meses? Que não vê os colegas, que não vê a família, que não vai na natação, que não vai no inglês, que não está fazendo nada. E a gente vai ter que ter um psicológico muito bom para poder levar os nossos alunos a passarem por esses momentos. É aquilo que eu falei, né, Tati? Tratar tudo com muita naturalidade, mas com muita segurança para todos. Não só para a gente, mas para todo mundo que vai retornar quando as aulas recomeçarem, né? Tudo com muita naturalidade e com muita segurança para que tudo aconteça da melhor forma. Para as crianças é um pouco mais complicado, porque elas não entendem muito o momento, o que está acontecendo, né? E aí, como você falou, a criança acha que o pai tirou do balé. Né? Então, ela sofre mais internamente com esse processo de não estar indo mais para a aulinha de balé, que elas tanto gostam e tudo mais. Mas eu tenho certeza que a gente está se preparando de uma forma muito positiva para poder recomeçar isso de uma forma muito melhor. O que é muito bom, porque esse tempo nos dá um tempo para que a gente volte a fazer coisas muito legais com os nossos alunos. E sim, fazer um espetáculo de fechamento de ano maravilhoso para celebrar. Porque, sim, foi muito traumático, pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava por isso. Né? Nós, artistas, a gente ficou assim muito aqui em Brasília, a gente sempre faz 2 espetáculos por ano, né? Um no meio de julho e outro em dezembro. Os de julho todos cancelados, então aquela fábrica de sonhos, de emoções, ela teve que ser engavetada, né, para o próximo semestre. Então, assim, pegou todo mundo de surpresa mesmo, e os alunos também. Mas vamos com calma, vamos estudando, vamos preparando, né? Eu falo muito para os meus alunos aqui em outros canais que eu tenho me preparado de todas as formas, tanto novas aulas, conteúdos, fazendo reciclagem, estudando muito, lendo coisas na internet, né, baixando livros sobre a dança para poder dar aquela reciclada. Coisas que durante o dia a dia a gente não tem muito tempo de fazer e que agora está sobrando um pouquinho de tempo, a gente vai lá e faz, né? E quando eu falo sobrando um pouquinho de tempo é porque agora nós temos 24 horas dentro de casa, né?
24, a gente não tinha esse tempo antes. Então dá tempo de fazer coisas como essa para a gente poder voltar com gás. E se o aluno chega e recebe um professor bem preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, ele vai se sentir bem amparado, né? E assim ele consegue fazer uma boa aula. E eu acredito que todos estejam fazendo da mesma forma. O Estúdio Inovarte falou assim, o que fazer se não liberar a volta às aulas? Pois é, essa é uma questão que a gente nem conseguiu pensar ainda. Se não liberar ainda a volta às aulas. A gente não consegue nem imaginar o que fazer ainda, né? A gente tem uma leve esperança de que agora em maio as academias sejam liberadas a voltar a funcionar, né? Mas se não, vamos parar, continuar parados, né? Vamos continuar. Rodrigo, assim, ó, o que eu observo, voltando assim lá na raiz, porque estude Inovarte, né? Para a pessoa compreender melhor a situação. A grande maioria, eu não tenho como. Oi, Emiliana, seja bem-vinda, né, meu bem? Eu não tenho como falar em estatística, que é uma coisa que eu acho que é interessante, falta muito na dança. Falta muito na nossa área, tipo assim, tantos por cento de professores vieram de classe baixa, tantos por cento isso, origem isso, estado de Goiás tem tantos por cento, entendeu? A gente não tem essas estatísticas, falta isso. Nós vamos ainda alcançar isso, eu tenho certeza. Eu tenho até falado muito sobre isso. Mas, no meu ponto de vista, porque às vezes eu ministro muito curso, passo um pouco sobre gestão de empresa, eu tenho observado o quê? Que muitos vêm da mesma origem que a minha. Por exemplo, como que é isso? Primeiro eu sou aluno, aí depois eu me torno professor, porque eu não tenho condições de pagar meus figurinos, não tenho condições de ir para os festivais, eu estou passando necessidade, eu preciso pôr comida em casa. Então eu começo a dar aula para poder ter um dinheirinho. E aí, em seguida, eu começo a coreografar, e em seguida eu sou ensaísta, e de repente eu me tornei dono da empresa. Eu abri a minha escola. Então, você observa que eu não tive uma preparação para entrar em nenhum deles. Eu simplesmente tive que entrar. Foi E isso é uma coisa que acontece muito. Então, nós entramos para dentro de uma empresa e nos tornamos donos delas sem saber administrar. E isso acontece demais, não só no mundo da dança. Não. E aí, o que os proprietários, eles não se preocupam em aprender? Porque eu acho, gente, que aprender para todo mundo. É só a gente buscar. Exemplo, onde eu busquei, Sebrae, não tem melhor. Gente, Sebrae Tech, oferece tantos cursos, tantas formas de investimento. Eu quero mudar a fachada da minha empresa. Você ganha até quase 80% para você mudar a fachada toda. Eu quero ministrar um curso com Rodrigo Mena Barreto e mais não sei quem lá de São Paulo e eu não tenho dinheiro para pagar. Vai atrás do Sebrae. O Sebrae, ele te auxilia nesses investimentos para microempreendedor. E aí, quem sabe disso? Ninguém. Por que não sabe? Porque ele não busca. E aí ele fica lá, coitado, sozinho, tentando empurrar aquela empresa ali com aquela maior dificuldade. Por quê? Porque nós trabalhamos com arte. E, infelizmente, quem trabalha com arte, ele tem que entender que ele não pode trabalhar por amor. Não. Só amor não sustenta, ele tem que trabalhar com a razão. Ele precisa trabalhar com a razão. É isso que os grandes empreendedores, investidores, fazem para o negócio dar certo. Então, eu não posso trabalhar só por amor. Por isso que muitas escolas quebram. E por isso que nesse momento que nós estamos vivendo, chega naquela pergunta que ela fez. E aí muitas escolas estão, assim, desesperadas. Eu acho que é a palavra que a gente pode falar, né? É isso mesmo. Totalmente desesperadas. Por quê? Não tem orientação, não tem um órgão que prepara essas pessoas, não tem ninguém que chega e fala assim, olha, agora a gente vai fazer isso e isso. Por exemplo, agora eu acabei de ver que o Ministério sei lá, eu até esqueci o nome qual é o Ministério, liberou um apoio liberou os artistas, né, para receber aquele apoio do governo, que a gente até agora não tinha entrado, a nossa classe. E aí, eu não posso. Eu sou artista, estou passando dificuldade, minha empresa está, né, igual a todo mundo, só que eu não posso. Por quê? Porque tem coisas, eu tenho CNPJ, eu tenho algumas coisas que a minha
minha pessoa não pode se Sim, encaixar para receber esse apoio. sim. Será que todos sabem? Será que Não, todo mundo buscou? Não, não, não sabe, não sabe. entendeu? Então, assim, são situações que eu penso que a grande dificuldade do agora, o que eu quero explicar? Do agora é a raiz de onde eu vim. É a raiz de onde eu comecei. Porque tudo que a gente faz agora, eu planto depois. Então, assim, há 5 anos atrás, eu vou falar o nome de uma pessoa, mas não é porque eu estou querendo vender marketing da pessoa, não. É porque foi uma pessoa que mudou a minha vida na questão administrativa, né? Mas a gente tem que buscar isso, né? O David Paiva, ele é da SD Ballet. Ele trabalha com a Simone, que é a professora. Hoje eles têm uma empresa muito boa que trabalha com ensino para criança infantil. Só que ele cuida da parte administrativa. Aham. Onde eu quero chegar? O Juliano Fonseca, que é da Âmbar, que fez parceria com a Ana Botafogo. Ambos, eles são a cabeça do negócio. O que é a cabeça do negócio? Eles cuidam somente da parte administrativa. Somente. A Simone, ela é pedagoga, ela é a professora. E lá do Juliano é a esposa dele, que é a professora. E tem um quadro de professores. O que acontece? Meu caso, eu sou a dona, eu sou a professora, eu sou coreógrafa, eu sou ensaísta. Então, é isso que a gente tem que começar a entender. Nós não vamos conseguir gerenciar o nosso negócio fazendo tudo. É, é Infelizmente, complicado. eu vou ter que abrir mão de alguma coisa para cuidar bem da outra. Dividir tarefas, né, Tati? Dividir E isso, tarefas, dividir tarefas. priorizar, até para sobrar tempo para que você consiga fazer muito bem aquilo que você mais gosta, que é dançar, dar aula, coreografar. Isso. E esse é um dos motivos que eu ainda não abri a minha escola. Porque eu não gosto dessa parte burocrática, que é uma parte muito difícil, que você tem que ter um tempo Isso. disponível gigantesco, porque são muitos detalhes, muitos papéis, uma Isso. documentação muito forte. Esse é um dos motivos. Tem vários outros motivos que não me fazem ainda querer ser dono de uma escola de dança. Porque eu sou muito artista e então para mim é muito complicado fazer tudo ao mesmo tempo. E eu vejo que você faz isso e quando a gente tem essa parte de setorizar as camadas, né, deixar tudo bem arrumado, tende sempre ao sucesso. Quando você carrega tudo junto, é tudo muito mais pesado. Não que você não chegue ao sucesso, você chega. Mas é muito mais difícil, porque são muitas coisas para você administrar sozinho, né? E isso que você falou da raiz é uma coisa muito importante. As pessoas elas têm que se profissionalizar não somente com aquelas aulas que elas fazem, mas com leitura, com estudo mesmo de verdade, prático, teórico, Isso. mental, né, nacional, internacional e diversas Isso. formas. Porque É isso tudo muito faz um importante. grande artista, né? Você pode pegar um bailarino que dança muito bem e não necessariamente o bailarino que dança muito bem, que arrasa, é um bom professor ou Com um bom certeza, você falou coreógrafo ou um tudo. bom administrador, entendeu? São raros as É. pessoas que a gente vê que são boas em quase em todas as áreas, né, da arte. É muito difícil a gente achar uma pessoa. Mas, assim, é ter realmente muito cuidado com aquilo que você faz para você, com a sua arte, com o seu futuro, porque isso daqui a pouco, lá na frente, isso vai ser cobrado para você. E você não vai conseguir sair fora. Um dia desse, no passado, um amigo meu perguntou assim, o que eu faço quando dentro da minha sala de aula tiver um bailarino que vai saber, que saiba mais do que eu? Aí eu falei, mas como assim? Ele entrou na sala e eu percebi que ele sabia mais do que eu. Eu falei, ah. Aí ele falou assim, o que eu faço? Eu falei, estuda, estuda. Esse professor, ele teve esse medo porque ele não estudou o suficientemente para se garantir numa dúvida, num questionamento muscular, ou numa nomenclatura em francês, ou na história da dança, quando esse aluno questionar, ele saber responder. Com certeza. Esse é o É exemplo só do isso. professor que não estava preparado. E não é Uhum. por maldade, é porque ele foi exatamente por isso. Ele teve que sustentar, então de aluno ele passou professor, passou a diretor, passou a coreógrafo e assim sucessivamente, né? Estudem, estudar cada vez mais. Aqui o professor Rogério Dias, ele fala assim, o que vocês acham sobre ensinar a teoria da dança através de veículo de aulas, de videoaulas, já que as aulas práticas vem sendo um desafio. Olha, se as aulas práticas as pessoas já não têm feito tanto, você imagina as teóricas a gente falando aqui 1 hora para criança ou para adolescente. Eu duvido que elas iriam ter tempo para ficar aqui vidradas e olhando.
Eu acho que uma coisa que elas possam mexer, assim como o trabalho que você está fazendo, Tati, Isso, lá, você desenvolveu um caderno para as crianças, foi, daqui a isso pouco você mesmo. fala dele. Eu acho É, que isso é muito mais, é mais atrativo para a é criança, mais para o válido. adolescente, É. do que você mandar e-books, né? Mandar por e-mail várias páginas de coisas sobre a história da Ninguém vai mexer dança. nisso, nem vai Ninguém abrir vai mexer e-mail. nisso, entendeu? Vai para lixeira. O máximo que pode acontecer é na sua rede social, no seu Instagram, você postar uma foto de uma linda bailarina e embaixo contar uma história. Mas as pessoas vão ver a foto, vão curtir, mas não vão ler a história. Ou um ou outro vai ler a história, mas tudo bem, tá bem? Então, assim, o Agora, ideal é uma você. coisa legal é fazer o que você está fazendo, viu, Rogério? O Rodrigo, ele tem feito uma coisa que é bacana que você pode fazer para não deixar de fazer. Continua com esse objetivo, que é legal, de levar a parte teórica também, que tem muita coisa legal, mas faz vídeo. Faz vídeo de alguma. Olha, hoje, oi, gente. Tá aqui o professor Rogério. Hoje o professor vai falar sobre o início da história da dança, a origem, como começou. E aí você faz um quadro, põe algumas coisas engraçadas no vídeo, faz aquelas. Formata, né? O vídeo, As com montagens. algumas montagens bem divertidas, engraçada. Põe câmera lenta, câmera rápida, porque aí a criança fica empolgadíssima com o vídeo. É. Tem que ser dinâmico, né? Tem que ser dinâmico, tem que ser Isso. curto, não pode ser muito longo, tem que ser Não. didático e, assim, sem pretensão de querer atingir 10 mil pessoas. Solta e deixa o material lá para que as pessoas possam usufruir da melhor forma. Nossa, agora você falou uma coisa assim que eu tenho que falar, porque isso é muito importante. É essa questão, as pessoas, elas esqueceram que ela não tem que produzir conteúdo para a internet. Ela tem que produzir conteúdo para os alunos, para os Exatamente. clientes. Então, Exatamente. assim, a internet, ela é boa para mostrar para as outras pessoas, porque dali podem surgir novos clientes, novos alunos, novas parcerias. Porém, você não pode deixar. Igual quando eu voltar, eu acho que os pais dos meus alunos vão falar assim, tia Tati, você vai pagar um backup para o meu celular, porque só tem coisa do tia Tati no telefone. Todo dia, todo dia, praticamente eu mando alguma coisa. Todo dia. Todo dia. Então, assim, eles não esquecem de mim, às vezes, por bom ou por mal, porque todo Sim, dia eu mando algo. você tá Entendeu? ali. Então, mas tô ali, viva. Isso é importante, Tati. Assim, quando você, Tatiana Balé, que tem uma companhia, uma academia, você produz seu material para os seus alunos. Aquilo que você solta nas suas redes sociais é focado para os seus alunos e para as pessoas que te seguem, que te conhecem, que gostam do seu trabalho. Tá valendo, tá massa. Agora, você não pode se sentir na obrigatoriedade de querer produzir tanto material a ponto de ficar estafado a sua rede social e o seu trabalho ficar muito maçante. Né? Tente Isso. variar da melhor forma, entendeu? Faz vídeos legais, curtos, dinâmicos, engraçados, posta foto com um textinho, frases de efeito, né? Faz uma live aqui, outra ali, dá um sentido, vai dando uma caminhada, vai brincando com as redes sociais, para que de repente as pessoas começam a ver de uma outra forma, né? Eu observei assim que nas minhas postagens eu posto um vídeo, aí eu falo de como foi a experiência coreográfica para mim, conto uma particularidade da história da dança a respeito da dança que está no vídeo e dou minha opinião no final. As pessoas têm gostado disso, é agradável. Elas têm participado, né? Se eu for ali colocar na descrição um argumento científico da história da dança, as pessoas no meio vão parar de ler. No meio. Porque é chato para quem É é chato. chato. Pra gente que gosta, É a gente interessante cansa. para nós. A gente que é apaixonado, eu muitas vezes estou lendo um artigo sobre a história da dança, eu fico vendo, tem uma hora que eu fico cansado. Eu falei, ai, tá chato isso aqui, tá chato. Você imagina para quem não é estudioso disso, né? Então tem que estar sempre ali, variando e modificando para poder atrair a galera ter vontade e fome. Isso tem funcionado com os alunos, a galera tem gostado bastante, né? Aqui, de novo, a Estúdio Novate perguntou, Tati, que livros que a gente... E livros e conteúdos técnicos que a gente pode indicar sobre o balé. Olha, eu tô com um aqui em mãos, vou até mostrar aqui, que é muito bom, que é da Regina Kotaka. Esse livro aqui, ó. Esse é o que eu tô utilizando. Ele é bem legal, dá para vocês verem. Eu vou tentar passar um Tá dando. aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem legal porque ele tem toda a parte anatômica e mais a descrição dos movimentos, um a um. E em diversas
técnicas, não só Esse é uma, não mais só para criança, Royo, tá? não só Vaganova, não, esse aqui é para professores. Ele é muito bom, entendeu? Ele tem bastante, ele tem a parte explicativa, como que começa o movimento, por onde que ele passa, o que é aquele movimento, como ele deve ser usado. E eu tenho outro também, ele só não está aqui, que eu gosto muito, que ele é da parte... Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu só achar, gente, vou pegar, peraí. Tá, enquanto a Tati vai lá, eu vou mostrar as minhas dicas, tá? Eu gosto desse aqui, Anatomia da Dança. Ele é Tá? muito bom mesmo. Da Jack Greenhouse. Ele é muito maravilhoso esse livro porque ele ensina, ele mostra para você que tipo de músculo está sendo trabalhado, está sendo acionado durante a movimentação. Para os professores, principalmente, que tipo de movimento você pode fazer e evitar lesões graves. Quando você recebe uma criança que tem Ober positivo, que as perninhas não fecham ainda, né? Fica abertinha, o que você deve fazer, como deve trabalhar. Crianças com hiperextensão no joelho, né? Que a gente chama de perna, como trabalhar a musculatura dessas crianças. Esse livro aqui, ó, Anatomia da Dança, é maravilhoso. Eu tenho um ciúme danado nele. Eu nem abro ele daquele jeito. Ele tá bem novinho, porque eu não abro ele assim, sabe, rasgando. Mas ele é bem legal. E ele é todo explicadinho. Ele tem bastante imagens, ó. Tudo bem arrumadinho, Nossa, sabe? muito bom. Ele explica bacana. E um outro que eu gosto muito, porque eu sou da técnica Vaganova, né? É esse aqui, ó. Dança Vaganova, dança clássica. Da Agripina Vaganova. Conta a história dela, fala do método Vaganova, explica cada movimento, fala da metodologia, fala da época que foi criado o método Vaganova, dos movimentos de dança clássica, os nomes, e tem uma coisa muito legal. Ele fala também da parte musical, das partituras, os andamentos musicais. Ele ensina Nossa, os esse aí é top, andamentos, viu, né? Rodrigo? Que é importante. Músicas quaternárias com 3 tempos embaixo e em cima. É bem legal, bem Ó, completo. eu tenho esse aqui também, do Eric Franklin, que é Condicionamento Físico para a Dança. Ele segue a linha desse último que você mostrou. Ele é um livro excelente. Eu tô assim, na verdade, ele tem uma leitura muito complexa. Uhum. É bem complexa de ler porque ele é bem técnico. Mas é essa parte que é importante para nós, professores que trabalhamos com, né, com pessoas, com corpo. Eu acho Sim, que tem que focar em livros assim, né? sim, é Tentar se bacana. especializar, estudar mais sobre a parte anatômica, fisiologia do exercício, né? Alimentação, para que serve a parte, enfim, tudo. Essa Esse parte é muito daqui, importante. esse aqui eu indico para aluno e professor, tá? Aluno que já tem acima de 13 anos, que já faz dança clássica Vaganova, que já conhece bastante sobre a dança clássica. Esse aqui eu indico para os dois. Esse aqui é a mesma coisa, né? Agora, esse aqui mais para professores e bailarinos profissionais, por conta da Da forma que ele leitura. fala, né? A nomenclatura que ele usa, os termos, né, de musculatura, articulações ósseas, a parte óssea, tudo. Então é muito, muito, muito científico. Então a criança e adolescente não vai conseguir entender muito bem o assunto. Então eu digo esses para professores e alunos, tá? E, gente, eu tô vendo aqui, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Vocês dois estão arrasando. Um beijo, muito obrigado. Vocês são lindos. Tem que aprender a delegar funções. É isso mesmo, é isso que a Tati está fazendo, porque ela está fazendo tanto curso, essa menina não para, gente, ela faz curso o tempo inteiro, ela vai se renovando a cada vez mais, ela vai inventando, tá? Ela inventa e dá certo as coisas que ela inventa, tá? Não cai por terra, não. Se isso acontecer, continue produzindo conteúdo virtual. Lu, a minha aluna, ela falou que se isso acontecer, das aulas não voltarem, a gente continuar produzindo conteúdo virtual. E, assim, o conteúdo virtual não vai parar, a gente vai continuar fazendo. Não pode. Isso De aí toda vai ter forma. que. É uma forma até de crescer mais o nosso trabalho, que às vezes. O que acontece? Eu acho que a gente estava muito mal acostumado, sabe, Rodrigo? Toda tempestade ela vem para dar aquela chacoalhada na gente, né? Uhum. Falar assim, opa, tem alguma coisa errada acontecendo. Até peguei se você me abrir espaço para isso, até Claro. peguei uma situação aqui bem interessante, porque é interessante para a gente entender o nosso hoje, agora, a gente voltar lá no nosso passado, pessoas que passaram por situações até piores do que as nossas e como eles conseguiram superar tudo isso.
E uma das coisas que mexeu bastante comigo, que eu achei que foi bem impactante, foi o Holocausto, né? Até coloquei aqui, ó, que foi uma das mais terríveis genocídios da história da humanidade, né? Que matou cerca de 6 milhões de judeus. 1,5 milhão desses mortos foram crianças, né? Que foi através do comando de Adolf Hitler com o exército nazista. Então a gente vê que foi no período da Segunda Guerra. E uma das coisas que eu anotei que eu achei super interessante, porque assim, a gente observou que quando veio a questão da pandemia, a gente achou que ia durar uns 15 dias. Não, calma, vai passar. Não, semana que vem volta ao normal. Ninguém acreditou que era tão agravante e que as Não, coisas iam ficar pior e que às vezes eles exatamente. poderiam piorar mais ainda, Exatamente. perdendo vidas, perdendo trabalho, dificultando os caminhos para todo mundo. E aí eu achei legal, até coloquei aqui umas medidas que eu pensei, o que eles fizeram nessa época para sobreviver durante esse período do Holocausto? Quem conseguiu superar? Quem saiu dela vivo, né? Uma das medidas que eles colocaram foi cabelos tingidos. Por quê? Porque as pessoas que eram consideradas mais velhas, elas eram mortas, né? Então, eram queimadas vivas, elas eram sacrificadas. Então, se eu tivesse o meu cabelo mais com a aparência de mais jovem, eu poderia passar. Então, era uma das medidas. Então, você está vendo que a gente se adapta, a gente tem que buscar soluções. Se naquela época, no meio de um holocausto, eles conseguiram encontrar medidas que tornou a vida deles viável para sobreviver a todo esse período, por que a gente não vai conseguir se a situação é menor, né, do que tudo que eles viveram? Então, por exemplo, uma das outras coisas que eles colocaram aqui, ó, foram exercício físico. Não é porque a gente está em casa, tá vendo, gente? Hoje, eu acho que talvez as pessoas estão entendendo a importância da atividade física na vida do ser humano. Não é porque nós somos professores de balé que a gente está falando isso, frisando isso. Não. É por questão mesmo, né, o Rodrigo? Por questão de saúde física, psíquica, é tudo. Pra Então, tudo. ela é um remédio, né? Ela é um antídoto que a gente usa para nós vivermos melhores. Sim. Então, a atividade física é isso. As pessoas precisam entender a importância dela, porém feita de forma correta. Ainda mais Né? nesse momento, né, Tati? A gente tem que estar com a imunidade boa. E a nossa imunidade só vai estar alta e boa se a gente fizer exercício, tiver uma rotina diária de alimentação Uhum. saudável, de exercícios em casa, porque assim a nossa imunidade fica mais forte e a propensão de não ser contaminado com o vírus do coronavírus é um pouco menor. Então, vamos cuidar da saúde. Nós que somos artistas e Com, bailarinos, temos que nos movimentar. A galera que está com parada em certeza. casa esperando, quando voltar eu volto a fazer tudo, Nossa, além de não dá. passar por um processo de volta, de retorno com o seu corpo, tá errado. O seu corpo está acostumado a passar o ano inteiro dançando. E essa É a pausa hora de de aula. é prejudicial a você. Eu já estou começando a sentir as dores aqui, porque a gente não posso fazer o que eu fazia. Eu sou muito ativo, faço muita coisa. Gente, a live vai acabar. Tem 50 Ai, segundos, Tati. A gente falou demais. Mas o recado falou está demais. dado. Façam aula, sigam a gente, participem das lives, dos exercícios, troquem figurinha, entra lá no direct com a Tati, pergunta tudo Também. que vocês quiserem, me perguntem tudo, fiquem à vontade. Vamos fazer uma selfie, Tati? Então, vamos. 1, 2, 3 e... Muito obrigado, meu amor, por participar dessa live, por aceitar Imagina, o eu meu que convite. agradeço. Obrigada pelo Adorei tudo que você convite. falou. Amo Obrigado a muito. todos que participaram, todo mundo que fez suas perguntinhas aí. Um beijo grande. Um beijo. Fica com Deus. Amém.